Olá, eu sou o professor Pedro Henrique Gomes. Nessa videoaula, vamos conversar sobre o gerenciamento de projetos. Iremos falar sobre os principais conceitos. Também falaremos sobre as duas abordagens do gerenciamento de projetos, também sobre o ciclo de vida do gerenciamento de projetos e, para finalizar, nós iremos falar sucintamente sobre as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Se gostar, não esqueça de dar aquele like, eu acho que fica melhor assim, né? Aquele like, compartilhe com seus coleguinhas aí de turma, que eles também podem gostar do conteúdo. Se tiver dúvida, faça aí suas perguntas nos comentários que eu ficarei feliz em responder. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu acho que é aqui. Se não for aqui, vai ser aqui. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. O importante é que você aperte o botãozinho para se inscrever. Valeu! Para começo de conversa, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Temporário por quê? Porque projeto precisa ter um início, um meio e um final definidos. Se não tiver, não é projeto. O resultado normalmente é exclusivo porque ele foi criado especificamente para aquela empreitada. Uma outra característica interessante dos projetos é que ele possui atividades não rotineiras, não repetitivas. São atividades que não são, de certa forma, similares, não necessariamente são similares. O gerenciamento de projetos possui duas abordagens, que é a tradicional, gerenciada, administrada, concebida pelo PMI, que é o Project Manager Institute, que é nada mais é do que o Instituto do Gerenciamento de Projetos. Ele confecciona, mantém o que se chama de PMBOK, que é o Corpo de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos. Regularmente existe um determinado período em que algumas modificações, algumas melhorias são implantadas no PMBOK e o PMI lança para que todas as pessoas que estão envolvidas com o gerenciamento de projetos tenham acesso a essa informação. Ele não é uma metodologia, é um guia de referência, onde você vai buscar as melhores práticas e utilizá-las, aplicá-las dentro da sua realidade. Além dessa abordagem tradicional, existe também a abordagem ágil, que é muito utilizada em projetos de sistemas. E isso muito em função da característica dos projetos de sistemas de passarem por muitas mudanças. E o modelo ágil de gerenciamento de projetos reage melhor a essas mudanças. Ele foi concebido de uma maneira que já se adapta espontaneamente às mudanças que podem ocorrer ao longo do projeto. Essas são as abordagens. Além das abordagens, nós temos o ciclo de vida do projeto, que é composto por 5 etapas: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, por fim, o encerramento. A iniciação é aquela fase inicial em que você coleta as principais informações a respeito do projeto. Elas servirão de base para que você faça o planejamento detalhado. Quando nós falamos dessas etapas do ciclo de vida do projeto, nós estamos falando do modelo tradicional, da abordagem tradicional do gerenciamento de projetos. Quando nós falarmos da abordagem ágil, você verá que ele se movimenta, que ele se comporta de maneira diferente. Então, quando diz respeito ao tradicional, nós temos essas 5 etapas, que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, no final, o fechamento. Iniciação nós já falamos, depois você irá fazer um planejamento detalhado, finalmente mão na massa, o que não significa que você não irá mais planejar. Durante a execução é comum também que a gente precise fazer algumas adequações dentro do planejamento em função de alguns problemas que aconteceram durante a execução ou em função de algumas mudanças que precisaram ocorrer ao longo da execução do projeto. Em todo o ciclo de vida do projeto ocorre o monitoramento e controle, para você verificar o que está acontecendo e as medidas que precisam ser tomadas para que o projeto se movimente, se progrida da maneira como está sendo planejado. E lá na etapa final, que é o encerramento do projeto, você vai formalizar
tomar todas as medidas para garantir que o encerramento do projeto, que as entregas foram feitas, os objetivos do projeto foram alcançados. E aí ficou todo mundo feliz, o cliente ficou satisfeito. Quando for um projeto interno, ou seja, um projeto que for executado dentro da mesma empresa, uma organização governamental ou uma empresa muito grande que executa um projeto internamente, nesse caso os clientes serão clientes internos da própria empresa, mas no final, tanto a equipe de execução do projeto quanto as pessoas que serão beneficiadas pelos resultados do projeto ficarão felizes após o encerramento. Bom, nós já vimos que o projeto possui um ciclo de vida, que começa com a iniciação, passa pelo planejamento, execução, monitoramento e controle e finda com o encerramento. Isso tudo segundo o modelo tradicional do PMI. Esse mesmo modelo estabelece 10 áreas do conhecimento, segundo a última versão do PMBOK, que são, eu gosto de começar pela restrição tripla, que são as 3 áreas do conhecimento que naturalmente restringem o projeto, criam limitações dentro do projeto, que são escopo. Quando a gente fala de escopo, a gente fala de escopo do produto e escopo do projeto. O escopo do produto é aquilo que será entregue, aquilo que será feito. Se eu for construir uma casa, eu vou lhe explicar quais serão as características dessa casa. Aí eu estou concebendo a ideia do escopo do produto. Agora, como você irá fazer essa casa? Quais serão as etapas, as atividades que você irá executar para conseguir me entregar essa casa? Você vai fazer uma etapa lá de fundação, construção da fundação, construção da alvenaria. Essas etapas, essas atividades constituem o escopo do projeto, que claro é influenciado pelo escopo do produto. Depois do escopo nós temos custo, que é um orçamento que vai determinar em que momento qual será o custo total do projeto e em que momento os recursos, o capital precisará ser disponibilizado. Nós temos tempo, fundamental também, que determina os prazos e as durações de cada uma das atividades que serão executadas dentro do projeto. Então, se eu estou dizendo que eu preciso fazer uma fundação, quanto tempo demorará para eu fazer essa fundação? Eu precisaria de 2 dias. Considerando o tempo que eu vou investir, se são 16 horas, considerando um dia de 8 horas, então, se eu for investir 4 horas por dia, então o prazo de entrega será de 4 dias, porque eu vou precisar de 4 dias utilizando 4 horas cada um. Nós estamos falando de tempo. Depois vem a qualidade, que estabelece alguns requisitos que devem ser seguidos, que devem ser atendidos para que o produto final seja considerado conforme com aquilo que foi planejado inicialmente. Aí nós temos a área de recursos humanos, que controla, que contrata, que acompanha, desenvolve as pessoas que irão participar do projeto. Além dele, da área de recursos humanos, nós temos a área de partes interessadas, que é responsável em gerenciar aquelas pessoas, aqueles indivíduos que de alguma maneira serão influenciados, serão afetados ou impactados positiva ou negativamente pelo projeto. Um bom exemplo são pessoas que moram no entorno de uma determinada obra. Elas poderão ser impactadas pelo barulho, pela sujeira, pelos resíduos, e aí é importante que se gerencie a expectativa de todas as pessoas que estão envolvidas. Um outro bom exemplo é o patrocinador do projeto. A própria equipe do projeto também configura uma parte interessada. Aí nós temos a parte de aquisições. Aquisições é a área do gerenciamento de projetos responsável em gerenciar os contratos de aquisição de material, de serviços que irão abastecer o projeto nos momentos em que precisarão ser disponibilizados para esse projeto. Um exemplo simples é na construção, você precisa adquirir cimento, por exemplo, areia. Essa areia e esse cimento precisam estar disponíveis no momento em que as pessoas irão precisar daquele insumo para construir, por exemplo, para rebocar uma parede, por exemplo. Aí nós temos a área de comunicação fundamental. Por causa de uma comunicação mal estabelecida, mal desenvolvida, mal gerenciada, mal executada, você pode deixar, por exemplo, de fazer uma reunião porque não comunicou devidamente todas as pessoas que irão participar dela.
Você poderá também deixar de trazer um profissional essencial para uma determinada atividade, porque você simplesmente não comunicou esse profissional. Aí nós temos a área de integração, que é uma área que executa atividades que dizem respeito a várias áreas. Quando a gente fala de integração, não é que é integração de alguns elementos de dentro do projeto, é a integração das áreas do conhecimento. Nós temos, por exemplo, a construção do plano de gerenciamento do projeto. Esse plano, ele prevê a forma como serão planejados, como serão gerenciadas as demais áreas do conhecimento, como eu vou gerenciar o custo, como eu vou gerenciar o escopo, como eu vou controlar as mudanças, como eu estou falando de várias áreas, como eu irei controlar os riscos. Então é uma área que é um documento que eu não posso dizer que ele é um documento da área de escopo, é um documento da área de custos. Não, ele é um documento que pertence a diversas áreas, por isso ele faz parte da área de integração, assim como a reunião inicial. Essa reunião inicial, ela também, como a gente coleta os elementos iniciais para que se possa fazer um planejamento do projeto. Esses elementos iniciais dizem respeito também a diversas áreas, por isso ele essa reunião é um elemento, uma atividade que faz parte da área de integração. E por fim nós temos a área de riscos, que é importantíssima, e nós tivemos um exemplo recente da tragédia de Brumadinho, que infelizmente ilustra essa questão do risco, onde a empresa responsável não soube gerenciar corretamente a probabilidade desse risco ocorrer, fato que fez com que ele ocorresse, e além disso, ela não trabalhou corretamente na minimização do impacto. Quando a gente analisa risco, a gente verifica a probabilidade dele ocorrer e verifica também o impacto que ele pode causar. No caso de Brumadinho, algumas ações preventivas, e na verdade nem preventivas, algumas ações no sentido de minimizar o impacto que poderia causar o rompimento da barragem, foram tomadas, porém várias equivocadas. Um exemplo foram as sirenes, que foram colocadas em um ponto que fez com que ele fosse inundado, e aí a ação que a sirene iria provocar, que era alertar as pessoas para que elas tivessem tempo de se abrigar, simplesmente não foi feito, porque a barragem inundou. Quando a barragem rompeu, ela simplesmente inundou as sirenes, e aí elas não tiveram nenhum efeito para, como eu falei, minimizar o impacto desse risco que foi de fato confirmado. Então essas são as 10 áreas do gerenciamento de projetos segundo o PMI. Do mais, você já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, dê aquele like caso você tenha gostado, e não esqueça de compartilhar com os seus colegas de turma, e se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários que Pepeto responde. Valeu! O escopo do produto é aquilo que será entregue quando se finalizar o projeto.